Bom dia a todas e todos que nos escutam aqui no nosso Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso quinzenal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, falo diretamente da Bahia e hoje estamos com um episódio coletivo. Comigo tem Marilane, Mariana e Leila, né? Então, a proposta do texto de hoje, né, dos textos, é fazer uma alusão ao Dia da Amizade, né? E esse tema que é tão especial, tão afetuoso, né? Porque tem vários textos de músicas, filmes, personagens que nos inspiram, né? Nessa relação de fraternidade, que é a amizade. Afinal de contas, os amigos a gente escolhe, né? São pessoas que estão na nossa vida por atos de escolha, afinidade, né? Questões de particularidade e identidade também, né? Então, tem várias músicas, tem vários textos, vários personagens que fazem a gente se lembrar dos nossos amigos queridos. Os meus amigos, eu geralmente eu lembro ouvindo algumas músicas. Toda música que eu ouço, como eu sou uma pessoa muito musical, toda música que eu ouço com algum dos meus amigos, automaticamente aquela música me faz lembrar, né, daquela pessoa, daquele amigo ou daquele momento. Eu trouxe para vocês dois textos, mas queria fazer citação de vários outros, né? Que eu não consegui trazer, mas que eu tenho certeza que as meninas também vão comentar. O primeiro não é bem um trecho, um texto, né? É mais um trecho do livro incrível, extraordinário, que do R.J. Palácio, que é um livro incrível que fala sobre bullying e amizade. E esse livro ele mexeu muito comigo, assim como o filme também, porque a amizade tratada nesse livro, ela é construída, né? A partir de um processo de bullying, o Aug, que é o personagem principal, ele vai demonstrando para os seus colegas que ele pode ser um grande amigo, né? Independente da sua beleza, da sua aparência, né? Da sua estética, os valores que ele tem para oferecer para os seus amigos é a amizade. Então, lá no final do livro, no momento de formatura, onde o diretor, que eles chamam o senhor Busanfa, ele faz um discurso emocionado e ele vai chamando, né, alguns alunos para fazer a premiação do ano, né? E o trecho que eu trago fala que o poder da amizade de uma pessoa, a retidão de caráter de uma pessoa, a força da coragem de uma pessoa. E aí, naquele momento, a voz do seu Busanfa falhou, né? Ele se engasgou de emoção. E ele continua falando, né? A força da coragem de uma pessoa, repetiu ele baixinho, assentindo e sorrindo. Coragem, bondade, amizade, caráter. Essas são as qualidades que nos definem como seres humanos e acabam por nos conduzir à grandeza. E é disso que se trata essa medalha, reconhecer a grandeza. Né? Mas no final também tem as premissas, né? Tem um professor que ele trata várias premissas durante todo o ano. E aí algumas dessas premissas falam também sobre a amizade. Né? Quando você tiver de escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. Né? Não tenha amigos que não estejam à sua altura. Nenhum homem é uma ilha. São esses, né? Tem outras premissas também, mas essas me marcaram. Esse livro ele me marcou muito, assim como outros livros também, né? Que é dentre eles o Pequeno Príncipe também, que fala muito do de, né? Dentre vários temas que são abordados no Pequeno Príncipe, da amizade, de você cativar, né? Que você é responsável
por cativar a pessoa e automaticamente acaba sendo responsável pelo afeto que você constrói, pelo afeto que esse cativar causa, né? Tanto na pessoa que é cativado quanto na pessoa que cativa. Então, eu acho que a amizade ela é um tema assim muito, sabe, muito interessante, muito lindo, muito forte, principalmente para mim que estou um pouco longe da minha família. E às vezes são os amigos que fazem esse papel, né, de família, as amizades que a gente vai fazendo pela vida, pelo decorrer, né, as pessoas que a gente vai conhecendo, como vocês, as meninas que atuam comigo aqui nesse podcast, assim, que muitas eu não conheço pessoalmente, mas acabo criando um laço, né, um afeto, umas particularidades, não é não, meninas? Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre esse tema? Oi, Dani. Nossa, esse livro ele é incrível mesmo, do Extraordinário, né? Quando você estava falando, assim, eu já estava lembrando dessas premissas, porque foi uma das coisas que mais me marcou, sabe? Quando você falou assim, a primeira, né, se você tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha sempre ser gentil. Cara, eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu levei para minha vida, assim, sabe? Depois que eu li esse trecho e as outras premissas também, né? Mas essa aí foi a que mais me marcou, assim, porque trouxe essa. Às vezes a gente quer estar certo, né, numa discussão. E eu vejo que quando a gente, mais do que a gente ter amigos, né? Eu acho que o mais incrível mesmo é você ser amigo, né? Eu me sinto muito honrada, assim, quando alguém me considera dessa forma, né? Significa para mim que eu consegui chegar nesse coração, né? Porque, nossa, se a gente for, inclusive no podcast, né? Nós temos um episódio que eu acho que, se não me engano, foi até você mesmo que trouxe, falando sobre o Pequeno Príncipe, né, da amizade dele com a raposa. E esse eu penso que seja um clássico realmente que toca lá no fundo da gente, né, quando a gente pensa nessa questão da amizade. Existem muitas músicas, muitos filmes, livros, né? Se a gente for ver a amizade, é um assunto assim que todo mundo falou um dia, né? Ou a gente já foi amigo, ou somos amigos de alguém. Então, o extraordinário realmente, você falou assim, é uma história de uma amizade, né? Que foi construída a partir de uma coisa ruim. E aí eu trago isso muito para nós, né? Que formamos esse grupo, né, de amigas e passamos tantas coisas assim. Eu fico pensando quando eu me lembro, né? A gente começou numa pandemia, a gente não se conhecia. E aí nós fomos criando esse laço através das leituras, dos livros que a gente se identificou, que a gente começou a falar, né? E inclusive o nosso livro fala disso, né? Então, quando você falou isso dessa construção que a gente foi fazendo, né? A gente realmente não se conhece pessoalmente, Dani, eu também não conheço Mariana pessoalmente, mas eu tenho certeza que no dia que a gente se encontrar, e esse dia vai chegar, é, vai ser, vai ser uma coisa tão natural, porque a gente foi construindo, né, essa amizade durante todo esse tempo, e ela se tornou real, né? Real, verdadeira. A gente conversa, né? Troca histórias, troca leituras.
Então, assim, foi uma amizade também que foi construída a partir daquele momento ruim que foi a pandemia, né? E eu penso que ainda vai perdurar aí muitos anos, não é? E isso leva a gente a pensar, né? Refletir quantas amizades, né? Quantas pessoas, né, já passaram pela nossa vida. Eu, particularmente, eu gosto muito do livro da amizade da Liesel e do Hud. Não sei se vocês lembram do livro A Menina que Roubava Livros, não é? E ali aquele livro assim me marca muito. Sempre que eu posso, eu estou dando uma lida. Eu penso que é outra obra assim que a gente pode lembrar, né, de uma amizade. Que ali como é que se diz? O amigo, ele às vezes ele fala coisas que a gente precisa ouvir, né? Não é aquele que só concorda com tudo que você faz, não, pelo contrário, ele quer o seu bem e por isso às vezes ele tem que ser verdadeiro. E isso sim faz diferença na nossa vida muitas vezes, porque a gente não está vendo, né? De repente que a gente está tendo uma atitude errada, não está sendo gentil ou algo nesse sentido. E o amigo, né, que quer o teu bem, que quer realmente, ele vai ter essa liberdade de chegar para você e falar, né? Tem amigo que você só de olhar, você já sabe o que ele está pensando, né? Quem nunca passou por isso? A gente tem essas amizades assim, né? Então, é muito gostoso assim a gente poder refletir, né, nessas obras e trazer, né, todas essas histórias. Mas aí eu quero ouvir também, né? Quero ouvir as outras, o que, que elas pensam sobre esse tema, né? E essas indicações. Então vamos lá. Bom dia, gente. Vocês falando aí sobre leitura, literatura e amizade. Eu estava pensando aqui como que em diversos livros a gente encontra, né, esse tipo de relacionamento escrito na literatura. Eu gosto da Lígia Bonjuga. Eu estava lembrando de dois livros dela, né? O primeiro é a Bolsa Amarela, que a menina vai colocando tudo que ela encontra e os amigos dela também sempre estão dentro da bolsa. Então tem um episódio que o galo fica muito pesado e aí ela não consegue mais carregar a bolsa e aí ela vai conversar com o galo para ele não pesar tanto na bolsa dela, né? E eu acho que ser amizade tem um pouco disso, de você carregar com você a outra pessoa, não carregar no sentido de ruim, né? Mas o carregar é de estar com a pessoa. E no momento que você se sente sem forças, você tem essa liberdade de falar para elas, para ela, né, para esse amigo que não está dando certo, que você precisa de um pouco de ajuda, que você está se sentindo sobrecarregado, que você está cansado. E os amigos também ajudam muito nesse momento, quando você precisa de ajuda e precisa desse colo, desse ombro amigo para seguir a vida. E aí eu trouxe também um outro trecho de um outro livro, que também, uma história que emociona muito, que é o Menino do Pijama Listrado, né? Que fala sobre a amizade de um menino judeu e um menino alemão, né? Filho de um membro do Partido Nazista e tudo. E aí você consegue perceber que a amizade, ela transcende, né, essas questões. E às vezes, como vocês falaram mesmo, às vezes você não concorda com tudo, né? Eu tenho amigos que eu discordo completamente, mas o bom da amizade é você discordar e mesmo assim você respeitar. No caso dos meninos, eles não são crianças. Eles não sabem por que eles têm que ser, são diferentes, né? É um livro que ensina muito, né? E eu acho que os adultos têm muito a aprender com essa lição de amizade, né?
entre esses dois meninos. E para eles eram crianças normais, né? Um não entendia por que, que o outro estava preso, um não entendia por que, que o outro usava aquela roupa, né? E um brincava, o outro não brincava. Então, bem no finalzinho do livro, no momento em que eles conseguem, né, ficar juntos, porque eles são separados por uma grade, né? O Shmuel, ele tá preso, né? Ele é judeu e o outro menino quer brincar com ele, mas eles nunca podem, né? Estão separados por uma grade. E nesse momento eles conseguem ficar juntos, né? E a amizade deles transcende, né? E tem um momento que ele fala assim: você é meu melhor amigo, Samuel, meu melhor amigo para a vida toda, né? E aí fala que eles deram as mãos e não soltaram, né? Nada no mundo teria convencido um a soltar a mão do outro. Então, é isso mesmo, né? Os amigos, eles estão para a gente, para segurar nossa mão no momento que a gente precisa e no momento também que a gente nem sabe que a gente está precisando. É, e a gente pode contar, né, com aquela pessoa, mesmo longe, mesmo distante. E tem essa questão, né, que a gente fala tanto hoje, que a amizade boa é aquela que você pode ficar anos sem falar, anos sem conversar, anos sem ver presencialmente, e quando a gente encontra, parece que a gente sempre esteve junto, né? Tem sempre um assunto, tem a mesma sintonia, sabe? E isso é muito massa. Eu tive essa experiência agora com um amigo que veio me visitar e parecia que a gente mora próximo, nem parece que a gente mora longe e um pode contar com o outro e um pode ser frágil, né? Pode mostrar suas fragilidades, que a gente tem vergonha de mostrar nossas fragilidades para o mundo, mas para o amigo a gente não tem vergonha, né? A gente não tem medo, a gente confia, a gente se joga de costas e acredita que o amigo vai estar ali para parar, né? Para segurar a nossa mão. E esse laço, esse elo é muito forte, além dos outros elos, né? Que, que o ser humano precisa, que o ser humano necessita, né? Esse laço de amizade é muito forte. E é isso. Eu queria ouvir um pouco mais de vocês, queria ouvir um pouco da Leila. Bom dia a todos. É com muito prazer que a gente retorna aqui para compartilhar com vocês essa fala tão emocionada e significativa da Dani. Falar sobre amizade é bem. Além da amorosidade que existe nessa palavra, o significado dela de gratidão também e de completar o outro. Eu sou suspeita para falar com relação a esse detalhamento da amizade, porque ela sempre foi um enigma para mim no sentido de descobrir. E quando você descobrir um amigo verdadeiro, um amigo que a gente pode confiar, um amigo que a gente pode se doar. Mas na tua fala, quando você começou a falar das crianças do pijama, do menino do pijama listrado, eu pude notar que é bem mais simples do que a gente imagina. Porque a gente, conforme a gente vai convivendo em sociedade, a gente vai aprendendo várias situações dessa amizade, desse comprometimento com o outro. Às vezes a gente se doa demais, às vezes a gente se doa de menos, às vezes a gente espera muito do outro e o outro não tem para nos oferecer, e aí a gente acaba dizendo que a amizade não existe. E quando você relatou a amizade dos dois, você viu que foi algo que aconteceu de uma forma significativa, mas foi simples, foi um encontro de almas, algo que não precisou ser forçado, ninguém precisou fazer nada para que esse amor surgisse, e foi um amor que superou até as dores e a falta da sensibilidade das pessoas adultas.
E isso acontece em qualquer idade, e eu posso dizer para vocês que a amizade, ela ela é algo que a gente precisa cativar, ela pode acontecer do jeito que a Dani falou, de a gente conhecer e ter aquele empoderamento ali, aquele envolvimento, e depois a pessoa se despede, vai embora, mas a gente fica. E depois de muito tempo a gente reencontra e volta tudo de novo, quer dizer, nunca saiu dali, né? Esse amor, esse elo de gostosura ficou na gente. E assim, as relações humanas são assim, nós somos seres que precisamos um dos outros. Às vezes a gente acha que é melhor viver individualmente, mas isso não é verdade, a gente se engana com isso. E é muito bom, assim, a gente poder ouvir algo nesse sentido, de saber que existem pessoas, sim, que se importam com você, que oram por você, que torcem pela tua alegria, que choram contigo. E assim, você desmistificou hoje algo para mim que há muito tempo eu achava assim que eu não tivesse esse elo tão grande, porque na minha cabeça sempre surge uma questão de devolver o que me dão. E na verdade não é assim, a gente se complementa. Foi muito, muito lindo o teu texto, eu acho que era isso que faltava, a pincelada que faltava para o entendimento de uma verdadeira amizade. Obrigada, Dani, pelo teu texto. As meninas, um lindo dia, ouvintes. É sempre bom estar aqui e aprender um pouco mais. Aproveitando o gancho da Leila, falando sobre amizade, eu tenho um pastor, eu não lembro o nome dele agora, que fala sobre amigos, né? E que a gente tem vários tipos de amigos. Tem aquele que a gente empresta dinheiro, mas não frequenta a nossa casa. Tem aquele que a gente frequenta a nossa casa, mas a gente nunca emprestaria dinheiro. Tem amigo para sair, tem amigo para viajar. Eu acho que muitas vezes a gente confunde, achando que um amigo vai estar o tempo todo, vai estar em todos os aspectos. Quando, na verdade, cada amigo preenche um espaço na vida, né? A gente convive diariamente por troca de mensagens, outro a gente se encontra uma vez por ano e é um dia muito especial. Acho que cada amizade tem o seu toque especial, o seu jeito, e a gente acaba se enganando, né? Ou se romantizando, talvez, as amizades, achando que vai ser algo para tudo, assim, completo em todos os momentos. Mas eu acho que cada amizade tem um pedacinho, né? É como se fosse um grande quebra-cabeça em que cada pecinha vai se encaixando no lugar, no jeito e no espaço que aquela pessoa pode. Tem aquele amigo que você sabe que se você ficar doente, ele vai fazer questão de visitar o hospital, e tem aquele amigo que vai estar tão enrolado que se precisar ele vai lá e te manda um pix. Acho que é isso, acho que as pessoas se completam e se doam conforme é da personalidade de cada um. E cabe a gente a entender e conviver com isso também, né? Porque, por exemplo, eu não posso, neste momento da minha vida, ser uma pessoa presente na vida de muitas pessoas. Mas isso não faz com que eu não sinta afeto e não queira o bem daquelas pessoas, né? Gente, então, assim, a gente vai caminhando para o final, né, do nosso episódio. Esse episódio emocionante, porque realmente falar de amizade é um assunto mesmo que mexe com todo mundo, com certeza. É porque sempre você vai estar nesse papel, como a Mariana falou, né? Algum tipo de amigo você é, né? E a gente sempre consegue fazer, né, toda essa ter, né, todo esse jogo de cintura aqui. E, e eu penso assim que foram indicações maravilhosas, né? Foram textos bem completos e como a Leila disse, né, gente, às vezes a gente é que dificulta as coisas, mas falar de amizade realmente é algo simples, né? Basta que a gente tenha esse olhar, né, para o outro
e consiga, né, enxergar a pessoa verdadeiramente, porque é tão bom, né, quando você pode ser você ali com aquela pessoa. E a gente, em outro episódio do Leitura também, nós até comentamos sobre isso. Como é bom a gente ser a gente, né, diante daquelas pessoas que nos conhecem, que a gente gosta, né? Quem não gosta, assim, de estar na companhia desse tipo de gente que realmente te aceita como você é, te respeita, né? E assim, esse laço de amizade, ele vai se fortalecendo. Eu queria dizer que eu não sou das melhores amigas, sou enrolada. Sou toda enrolada, demoro para conhecer os filhos, os nenéns crescem e às vezes eu quero ficar também na minha caixinha e tá tudo bem, mas eu amo todo mundo, sabe? E eu sinto muita falta dos meus amigos, eu queria que todos, né, que foram de alguma maneira cativados por mim, que sintam, né, um abraço, que sintam quanto eu tô com saudade de todo mundo. E como diz a música do Milton, qualquer dia a gente vai se encontrar em algum momento, em algum lugar. E é isso, a amizade é isso, a gente ter essa certeza que em algum dia, em algum momento, a gente vai se encontrar e que a amizade vai ser tão forte quanto sempre, né? É isso. É muito bonita essas palavras, Dani. Você falando me remeteu que ser amigo é você ser livre, né? É você amar com uma liberdade. Liberdade de você ter esses contratempos pessoais, mas você ter a liberdade de voltar, de você reencontrar. Eu acho que é um amor sem amarras. Eu acho muito bonito isso na amizade. E Clarice concordando com tudo aí, viu? É bem isso, Mari. É verdade, Marilane. Eu tô ouvindo a vozinha dela. É bom ter amigo, é bom a gente cativar e ser cativado, distante ou perto. A amizade, ela sempre traz esse momento de afago, de liberdade e de verdade para nossas vidas. Um tema muito significativo esse de hoje, cheio de emoção, cheio de carinho e amor. E que nossa amizade perdure por muitos e muitos anos. Nossa, então chegamos ao final de mais um episódio do Leitura com Afeto e desejamos uma chuva de amizades verdadeiras para cada uma de nós e também para os nossos ouvintes. E nós também queremos saber deles, né? O que vocês acharam desse episódio, o que acharam dessa temática, né, em comemoração ao Dia do Amigo, Dia da Amizade. Né, desejamos essa chuva de afetos, de amizade, de trocas, e contamos com o comentário de vocês. Né? Conta pra gente lá na nossa página do Instagram ou no nosso canal do YouTube, Leitura com Afeto Podcast, que nós estaremos muito felizes em responder as mensagens de vocês. No mais, até o nosso próximo episódio e um grande abraço afetuoso.